turminha, voltamos agora para a nossa aulinha de história e hoje eu tenho uma novidade para vocês. Acabamos aquelas revisões do Vamos Trabalhar. Por enquanto chega de Vamos Trabalhar. Agora vamos iniciar mesmo o nosso conteúdo de terceiro bimestre, ok? Abram aí a apostila de vocês na página 64. Unidade 5, turminha. É esse conteúdo aqui, ó. A República Populista. Anotem aqui, turminha, em cima, terceiro bimestre, passa um marca-texto pra gente saber, para vocês se identificarem onde realmente começamos o terceiro bimestre, ok? Então vamos lá. O período denominado de República Populista teve início após o fim da ditadura de Getúlio Vargas em outubro de 1945, quando foi restabelecida a democracia no Brasil e os governantes passaram a ser escolhidos por meio do voto. Então, a partir desse momento, instituiu-se, através da Constituição, o voto. Então, os governantes eram escolhidos, eleitos ali pelo voto, o povo que escolhia os seus governantes. Com o objetivo de conseguir apoio da população, os políticos chamados de populistas empenhavam-se em ser simpáticos, discursavam em locais públicos, faziam promessas, conversavam diretamente com os eleitores. Não é muito diferente de hoje não, né, turminha? Esse ano é ano político, né? Vai ter um monte de político aí dando sorriso pra gente, né? Isso daí já começou lá atrás, ó, até hoje nós temos isso, convivemos com isso, né? Eles queriam transmitir a imagem de que estavam a serviço e interesse do povo. Igualzinha hoje em dia, né, turminha? Os presidentes do Brasil durante o período populista. Então, nós vamos ver aí alguns deles. Marechal Eurico Gaspar Dutra, de 1946 a 1951. 4 anos foi o Marechal Eurico Gaspar Dutra. Dutra foi o primeiro presidente eleito após o restabelecimento da democracia. Então, terminou a ditadura, a era Vargas, iniciou-se, o novo período e o Marechal Eurico Gaspar Dutra foi o primeiro presidente do Brasil eleito ali através do voto. O povo que foi, escolheu e elegeu seu presidente. Foi uma época marcada por acordos políticos e comerciais, em que o governo brasileiro apoiava os estadunidenses em decisões políticas e recebia em troca incentivos financeiros para a compra dos produtos importados. Uma das prioridades desse governo foi a construção de grandes obras, como a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, na Bahia. Olha aí, ó, gente, conteúdo de ciências, Foi aí que foi construída a primeira usina hidrelétrica, do conteúdo lá de ciências que nós estamos vendo. Olha que legal, o conteúdo de ciências aqui nós visualizando aqui um pouquinho na aula de história. Então, nessa época, construiu-se a primeira usina hidrelétrica na Bahia, a usina de Paulo Afonso. E construiu-se também a rodovia Rio-São Paulo, atualmente denominada Rodovia Presidente Dutra. Então, é uma rodovia que liga as cidades do Rio até São Paulo, Então, hoje ela tem o nome de Rodovia Presidente Dutra, justamente em homenagem ao fundador, Na época, quem que era o presidente, ok? A Constituição de 1946. Em 1946, foi aprovada uma nova Constituição por uma Assembleia Constituinte, cujos principais pontos estão descritos a seguir. O Brasil tornou-se uma república federativa. Os estados restabeleceram a sua autonomia, ou seja, a população poderia eleger governadores. Os presidentes deveriam ser eleitos por voto direto e secreto e governariam por um período de 5 anos. O
voto tornou-se obrigatório para os brasileiros de ambos os sexos, alfabetizados e maiores de 18 anos. Então, com essa Constituição, turminha, de 1946, então teve todos esses avanços, esses pontos importantes, né? Só que o mais importante de tudo isso, qual que é a importância, né, dessa Constituição, né, da promulgação dessa Constituição de 1946? É que pôs o fim à ditadura do Estado Novo. Então, terminou-se a ditadura e deu-se verdadeiramente um início à democracia no país. Então, essa é a importância da Constituição. Derrubou ali, né, pôs fim à ditadura e foi possível, através dessa Constituição, iniciar-se a democracia no país. Nós temos hoje a questão do voto secreto, se bem que é diferente, antigamente era no papelzinho, na cédula, né? Hoje já é urna eletrônica, mas ele continua sendo secreto, os governantes são eleitos através do povo, né? O voto, né, tornou-se obrigatório, né, para todos os brasileiros a partir de 18 anos, tanto homem quanto mulher. Fez 18 anos, é lei, é obrigatório, tem que ter o título de eleitor e votar, né? Então, tudo isso daí contribuiu, né, para que essa promulgação dessa Constituição de 1946 contribuiu para pôr fim à ditadura, que era antigamente, na época do Vargas, e iniciar a democracia. Ok, turminha? República Federativa é um país composto de determinado número de territórios com governos próprios, chamados de Estado, e unidos por um governo federal. Então, através da República Federativa, nessa época, né, da Constituição, os municípios, né, começaram a ser, cada estado começou a ser governado por um governador, que é o que nós temos até hoje, o governador do estado de São Paulo, o governador do Rio, o governador de Minas e etc. Ok? Turminha, esse conteúdo de hoje nós vamos parar por aqui, certo? Daremos continuidade então na nossa próxima aula. Homework, turminha, caderninho aí de vocês, que vocês têm em casa, cabeçalho, não esqueçam, cabeçalho, colégio base e a data de hoje. Ou numa linha, atividades de história, ok? Aí vocês vão copiar essa perguntinha aqui, ó. Explique a importância da promulgação da Constituição de 1946. Então, caderninho, cabeçalho, a data de hoje e a perguntinha. Atividade de história, 2 pontos. Explique a importância da promulgação da Constituição de 1946. Ok, turminha? Encerramos por aqui, então, a nossa aulinha. Ok? Qualquer dúvida, chama a Prola no WhatsApp. Combinado? Nos vemos amanhã, então, na nossa próxima aulinha. Beijinho, até mais, fiquem com Deus.